Mas, senhora presidente, senhores senadores e senadoras, nesse dia, que para nós é muito especial, dia 19 de agosto, nós temos uma pauta complexa, deveremos votar o projeto de lei que tramita em regime de urgência e tranca a pauta dessa casa, que trata da reoneração, seria a última entre todas as medidas do ajuste fiscal patrocinado pelo governo e analisado pelo Congresso Nacional. E, na sequência da discussão e votação dessa matéria, deveremos votar o projeto de emenda constitucional número 98. Projeto de emenda constitucional que trata da cota da participação das mulheres no Parlamento brasileiro. E no que pese essa cota ainda ser muito acanhada, senador Gladson, uma cota de cadeiras, de vagas, que começa com 10% nas próximas eleições, alcançando 12% e 16%, respectivamente, nas eleições seguintes. No que pese serem ainda cotas tímidas, e hoje tivemos a abertura do Parlatino, das reuniões das comissões do Parlatino, que acontece aqui no Brasil, são 3 comissões a reunir, uma belíssima sessão realizada aqui nesse plenário, dirigida pelo presidente Renan Calheiros e que contou com a presença da presidente do Parlatino, que é uma mulher, uma senadora do México e que dizia a todos nós lá no México, senadora Fátima, elas já alcançaram quase que a paridade. 50% de mulheres, porque o sistema que vigora lá é o sistema de lista fechada com alternância entre homens e mulheres. Era isso que nós queríamos, era isso que nós defendíamos e continuamos a defender. Entretanto, temos a convicção de que não sendo e não aglutinando as forças e os votos necessários para a aprovação dessa proposta, nós fizemos um acordo com as lideranças partidárias do Senado e, sobretudo, da Câmara dos Deputados, para que aprovemos o projeto de emenda constitucional nos termos do apresentado na PEC 98. E que, repito, apesar de ainda ser uma cota acanhada, nós temos a convicção plena de que conseguiríamos dar um passo muito importante, por 2 fatores. Primeiro, senadora, é pelo percentual em si. Porque hoje no Brasil a média da presença das mulheres no parlamento é de 10%. Hoje já é assim. Aí muitas pessoas questionam, se hoje é 10%, por que reservar o mínimo de vagas em 10%? Porque hoje é 10%, mas na somatória nós alcançamos 10%, o que não significa dizer que todos os estados tenham 10% de mulher. Eu acabo de vir de Sergipe, juntamente com a senadora e a convite da senadora Maria do Carmo Alves. E lá nós fizemos o lançamento da campanha, como já foi feito Mais Mulheres na Política, como já foi feito em vários estados do Brasil, inclusive em Roraima, no meu estado do Amazonas, em São Paulo e muitos outros. E lá, no estado de Sergipe, o estado de Sergipe, que tem uma bancada de 8 deputados federais, nenhuma é mulher. Então, a cota de 10% obrigará que cada estado, que cada município, para cada casa legislativa, tenha no mínimo 10% de mulheres eleitas. E se somar esses 10% do piso obrigatório para cada estado, aqueles estados que ultrapassam a cota de mulheres, que vários ultrapassam, a gente vai chegar, pelos nossos cálculos, a ter um número aproximadamente de 16% a 20% de mulheres no parlamento. Mas o que muda, além disso, eu disse que eram 2 aspectos, um é o percentual em si, e o outro, muda a cultura. Muda o tratamento que os partidos políticos terão com as mulheres, porque serão cadeiras que estarão na disputa, e que eles perceberão que precisam de ter mulheres com viabilidade eleitoral para preencher essas cadeiras, porque cada vez mais a política no Brasil fica acirrada. Aqui mesmo no Senado, senadora Ângela, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, aqui mesmo no Senado, a gente ganha ou perde determinadas votações por um voto. Então, 10% de cadeiras, o que deverá ser no mínimo em cada estado ter isso, uma mulher por estado, quando o piso do número de deputados é de 8, para a gente isso será fenomenal. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Ângela. Muito obrigada, senadora Vanessa. Eu peço uma parte a Vossa Excelência, porque eu tenho observado aqui com muita satisfação a luta da bancada feminina na Câmara e no Senado
para buscar uma solução e aumentar a participação das mulheres na política e principalmente no poder legislativo. Nós ontem tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Renan, eu, senadora Vanessa e outras senadoras, para que fosse colocada na pauta hoje essa proposta, que é da senadora Marta Suplicy, que amplia e concede 10% das vagas já na próxima eleição, esperamos já em 2016, para as mulheres brasileiras terem maior oportunidade, melhores condições para disputar, concorrer e ganhar as eleições. Então, isso é fruto de um trabalho intenso de vários anos, e aqui eu não posso deixar de destacar o trabalho das deputadas e aqui no Senado, principalmente, além de todas as senadoras que compõem esta casa, o protagonismo da senadora Vanessa Graziotin como nossa procuradora especial da mulher. Ela esteve no meu estado de Roraima, fizemos lá um bom evento para sensibilizar a sociedade roraimense, na presença da governadora, de autoridades do poder judiciário, e pudemos, naquela ocasião, assim como em muitas outras que a senadora Vanessa esteve em diversos outros estados, sensibilizar a sociedade para a importância da participação maior das mulheres na política. O nosso país, no ranking de 166 países, fica entre os últimos colocados. Então, nosso país não pode ter um ranking tão vergonhoso quanto esse, quando 52% do eleitorado brasileiro é de mulheres. Então, é necessário, é preciso que o Congresso Nacional se sensibilize com essa situação e vote hoje essa PEC que nós estamos esperando ansiosamente. Muito obrigada pelo parte, senadora Vanessa. Eu incorporo e agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Ângela, e dizer que, apesar do número restrito e reduzido de mulheres aqui no Congresso Nacional, a gente tem agido de forma muito unificada, e isso é muito bom. A PEC que nós vamos votar logo mais não é a PEC de autoria de ALB, é a PEC da bancada feminina do Congresso Nacional. Aliás, nós deveremos distribuir, senadora Fátima, a todos os nossos companheiros parlamentares aqui do Senado uma moção aprovada pelo Fórum de Mulheres de Partidos Políticos, onde todas as presidentes ou secretárias de mulheres de todos os partidos políticos registrados no Brasil assinaram uma moção apoiando a PEC 98. Isso é muito importante. Mas, para concluir, senadora Fátima, eu quero aqui registrar o ato que nós fizemos no Sergipe, em Aracaju, na Assembleia Legislativa. Foi uma audiência pública, iniciativa da senadora Maria do Carmo Alves, com a deputada estadual Gorete Reis e outras deputadas que compõem a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Goiás, deputada Ana Lúcia, deputada Silvia Fontes e deputada Maria Mendonça. O plenário da Assembleia Legislativa estava lotado, eram muitas lideranças, ex-parlamentares presentes, como o caso da única deputada federal que teve Sergipe, que foi a deputada Tânia Soares. E, aliás, eu fiquei sabendo lá, senadora Fátima, que a única mulher a ter sido eleita consecutivamente 3 vezes para o Senado, senadora Ana Amélia, foi a deputada Maria do Carmo Alves. Ou seja, a nossa presença no parlamento ela é tão pequena, ela é tão recente, que cada uma de nós faz um pouquinho da história. A primeira senadora do Brasil é de 1979 e era do meu estado. A primeira bancada a ter 2 senadoras na bancada acontece agora, que é a minha bancada do Amazonas, onde estou eu e a senadora Sandra Braga. Senadora Maria do Carmo, a primeira senadora a ter sido eleita, reeleita e reeleita pela 3ª vez. Ou seja, isso mostra o quanto, apesar de sermos a maioria da população, ainda estamos muito pouco representadas no parlamento. Contamos com a presença do prefeito de Aracaju, no nosso evento, prefeito João Alves, a presença do presidente da Assembleia Legislativa, vários deputados estaduais e todo o movimento de mulheres. Bonito, senadora Ângela, como foi no seu estado de Roraima, como foi no meu estado do Amazonas, o ato realizado em Sergipe. Dia 24 agora, todas nós estamos chamadas a ir a São Luís. O governador Flávio Dino já garantiu a presença, confirmou a presença, e nós faremos o ato na cidade de São Luís, capital do Maranhão, para que a nossa luta siga sendo fortalecida.
porque é assim que a gente tem conquistado os nossos espaços e é assim que a gente seguirá conquistando ainda mais espaço. Então, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra, agradeço todos e hoje vamos caminhar para que, na ordem do dia, a gente possa votar. E eu tenho muita esperança de que a gente não tenha. Senador Medeiros, Vossa Excelência foi quem organizou o ato na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, seu estado. Isso, para a gente, é muito importante. E nós jamais nos esqueceremos disso, senador Medeiros. Muito obrigada pelo apoio, não só de palavras, mas de atos que Vossa Excelência tem dado à luta da mulher, que a gente diz é a luta da própria democracia. Muito obrigada. Peço a minha inscrição para uma comunicação inadiável. Nós vamos passar a palavra ao senador Humberto, que vai falar pela liderança do Partido dos Trabalhadores, ao tempo em que quero aqui rapidamente parabenizar a senadora Vanessa pelo pronunciamento que acabou de fazer, me associando à senadora Ângela, quando aqui destaca a participação da bancada feminina como um todo, tanto no Senado como na Câmara, mas por dever de justiça, destaca aqui o protagonismo, senadora Vanessa Graziotin, de Vossa Excelência à frente dessa luta, que é uma luta, sem dúvida nenhuma, muito importante, quando tem exatamente por objetivo avançar no que diz respeito à questão da participação das mulheres na política. É evidente que a proposta de emenda à Constituição que vamos votar logo mais, esperamos inclusive que por unanimidade, não é aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, é porque a gente quer igualdade, né, de participação das mulheres na política, mas é um primeiro passo, fruto de muita luta, repito, inclusive, tão bem liderada por Vossa Excelência. Ao tempo em que quero aqui também me associar a Vossa Excelência no voto de pesar, em virtude do sequestro e o brutal assassinato da líder comunitária Maria das Dores, militante do Partido Comunista do Brasil, lá da cidade de Iranduva, no Maranhão. Do Amazonas, desculpe. Senador Humberto,